companheiro da vítima, no caso o ex-companheiro, né? O delegado doutor Pedrosa está ao vivo. Doutor, boa tarde. Doutor, e aí? Já tem uma ideia? Eles já vinham em situação de conflito? Como é que aconteceu, doutor? Boa tarde a todos. Realmente, esse casal, o acusado Josimar Fernando dos Santos e a vítima Joelma Alves da Silva, já vinha com um processo aí, uma relação meio conturbada, onde ela já avisava que ia se separar do mesmo. E fazia alguns comportamentos não condizentes para com ela, né? Bebidas, coisa e tal. E já tinha havido alguma iniciação de separação, depois ela aceitava o retorno do relacionamento, até que ultimamente ela tinha dito há cerca de 2 meses que ia se separar dele e tinha dado até o mês de dezembro para que ele se organizasse e saísse, né, de casa. Eles tinham um comércio lá na rua onde aconteceu o fato, na rua Bartolomeu de Medeiros, lá no centro de Santa Luzia, um restaurantezinho, e eles dormiam no primeiro andar, na parte superior, né? E aí ocorreu o fato que ele, por volta das 3 horas da madrugada, né, assassinou a companheira, né, possivelmente de faca peixeira, possivelmente ela estivesse dormindo, né, e aí ele ficou lá, né, no local do crime. E geralmente o comércio era aberto às 7 horas da manhã, os familiares estranharam, deu 8 horas da manhã, o comércio fechado, e aí foi um genro do casal, né, foi até o local, e ao bater na porta ele abriu, né, na parte do restaurante, né, e desceu pela escada lá até a parte do salão lá do restaurante, e apresentando o pulso cortado, um ferimento na garganta, né, e ele dizendo que tinha matado a companheira. E aí, de imediato, o genro foi certificar realmente o que tinha ocorrido o fato, e foi até o primeiro andar e constatou ela caída de bruços, né, ao lado da cama, no chão, toda ensanguentada. Possivelmente, né, já em óbito. Aí ele telefonou para a polícia e para o SAMU, né, que esteve no local e constatou o óbito. E a polícia militar chegou e ele estava lá, sentado, possivelmente com um corte na traqueia, né? Aí foi lhe dado voz de prisão e ele foi conduzido à cirurgia para o complexo hospitalar de Pato. Ele se submeteu a uma cirurgia. Doutor, pelo que eu entendi o seu relato, ele, ao assassiná-la, ele ficou no local e não fugiu. É isso. Ele dormiu ao lado do corpo, ou dormiu ou ficou durante o restante da madrugada. É isso mesmo, doutor Pedrosa? Não, né? No local. Ele ficou no local, não fugiu. Quer dizer que, no caso, ele já foi ouvido. O que é que ele disse que houve? Chegou a ter uma briga, não houve? Qual é a versão dele? É o seguinte, quando eu cheguei, eu tomei conhecimento do fato já pelas 9 horas da manhã, né? Tomei conhecimento já pelas 9 horas da manhã, quando nós estávamos em São Mamede, e numa outra delegacia, e respondendo pela delegacia de Santa Luzia, porque a delegada está de licença, e aí eu tomei conhecimento do fato pela manhã, e quando me dirigi, 9 horas da manhã, para o local do crime, a perícia, né, só a perícia, ele já tinha sido socorrido para a Patos. Eu não tive a oportunidade de conversar com o mesmo, até porque depois, ele, quando começou o atendimento médico, ele estava já sem condições de falar, né? Então, no caso, ele tentou o suicídio, é isso que indica aquele corte? Ele tentou o suicídio, né? Cortou o pulso direito e depois tem um corte de aplicação, né? Possivelmente com dificuldade de falar depois. Então, ele está sob custódia policial, quando ele receber alta, o senhor vai indiciá-lo, é isso? Não, nós fizemos flagrante, né, embora sem ouvir, né, comunicar ao juiz, né, de Santa Luzia, e requerer a prisão preventiva do mesmo, embora ele não tenha sido ouvido, há essa possibilidade de flagrante, porque ele está hospitalizado com condições de depoimento, mas o condutor, a testemunha, foi feito no local,
E tudo conforme a lei, ele será autuado em flagrante, da mesma forma, e será requerido pela prisão preventiva. Doutor, para encerrar e já lhe agradecendo, ele tinha um histórico de violência. Antes desse fato, era um casal unido. Como é que o senhor apurou já sobre, já tem alguma ideia? Se ele tinha um perfil, qual era o perfil dele antes desse fato? Bem, eu conversei com o genro dele, né? Ele não tinha perfil de agressão com a vítima. Perguntei se ela já tinha registrado algum BO na delegacia, requerido uma medida protetiva. O pessoal falou que não. Inclusive, conversei com os policiais da delegacia de Santa Luzia, né? Também não tem histórico de BO ou representação por medida protetiva. Andaram com um caso que, se ela tinha tido algum problema, né, ela guardava para ela e não externava para a família ou não chegou até aí à delegacia. Nenhum momento prestar queixa contra ele. Doutor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e lamentar, né, mais uma mulher assassinada. Mas, infelizmente, não tem como a polícia adivinhar fatos como esse. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Foi um prazer. Um abraço. Olha que coisa lamentável, né? Que coisa lamentável, triste, né? Eu falar sobre esse assunto é difícil, né? Mas assim, uma dica que eu dou para as mulheres, eu tenho 62 anos, quando vocês pensarem em se divorciar, se separar do marido, eu acho que é melhor ir logo procurar pessoas da família para ficar logo fora do ambiente, porque a cultura nordestina, infelizmente, não são todas as pessoas, todos os homens, não é? Porque ele não tinha um histórico de violência. Você está vendo como as pessoas reagem de maneiras diferentes? A vida é uma coisa interessante. Você está ao lado de uma pessoa, aquela pessoa é preparada para uma coisa, na hora H, que vai colocar em prova tudo aquilo que ele se preparou, é um fracasso. E tem outras pessoas que não são tão preparadas assim e fazem a coisa. Como essa pessoa aí, o que é que eu estou querendo dizer? Ele não tinha um histórico de violência. Talvez até a própria mulher jamais imaginaria que isso poderia acontecer. Quando uma pessoa tem um histórico de violência, de bebida, abre aspas, é previsível, né? Não é? Mas ele não tinha, pelo que eu entendi. Tem que botar o rigor da lei. Eu acho que casos como esse, a lei não era nem 40 anos, agora é 40, era prisão perpétua. Porque uma pessoa dessa não tem mais condição de voltar à sociedade. Eu entendo que não tem. Tem que cumprir prisão perpétua depois de 40 anos, 50 anos, aí faz uma revisão da pena. Como o caso do assassino de John Lennon. Até hoje ele está preso, embora já tenha cumprido a pena, mas lá o conselho onde ele matou entende que ele não é uma pessoa que possa retornar para a sociedade. Entendeu? A lei deveria haver uma brecha no Código Penal para isso, para ver o perfil daquela pessoa. Porque uma pessoa dessa tranquila, calma, era, né? Só porque a mulher falou em se separar, você vê que ele nem fugiu, né? Para você ter uma ideia, que talvez na mente dele, ele acha que fez certo. Se você talvez conversar com ele agora, ele esteja arrependido, mas naquele momento ele disse, não, ela acabou com a minha vida, vou acabar com a dela e fica aqui. Ele nem fugiu, poderia ter... Você vê que ele matou por volta de 3 da manhã, quando o genro chegou era quase 7, ele teve 4 horas para se evadir, não foi. Tentou se matar, né? É um drama danado. Né? Vamos mudar de foco, vamos falar de coisa boa, vamos falar da semana de promoção mais uma.